Pai Celestial, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua grande e infinita misericórdia para com a nossa vida. Te agradeço, Senhor, pelo dia, pela semana. Te agradeço por esta terça-feira, pelo culto que teremos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bondoso. E a tua mão de bondade e misericórdia tem estado estendida sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer, porque hoje teu Espírito Santo tem agido na minha vida, tem agido na vida dos meus irmãos, Senhor. Teu Espírito Santo tem trabalhado comigo, mostrado aquilo que eu devo melhorar, mostrado o cumprimento da tua promessa. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1:6. Senhor, eu peço que hoje, Deus, o teu Espírito Santo venha sobre nós, nos aperfeiçoando, e para que nos aperfeiçoe, mostre os nossos defeitos, mostre os nossos erros, mostre aquilo que devemos melhorar. Não existe, Senhor, maneira de nós melhorarmos sem que reconheçamos os nossos erros. É impossível alguém melhorar sem reconhecer que precisa melhorar. É impossível, Senhor, alguém progredir sem reconhecer as suas falhas. E é isso que o teu Espírito Santo está aqui, Senhor. Está no meio de toda a tua igreja para fazer, mostrando os nossos erros, mostrando as nossas debilidades, mostrando as nossas fraquezas, mostrando as nossas incapacidades. Em nome de Jesus, ó Pai, age na vida dos meus irmãos, para que eles possam entender, Senhor, aquilo que Tu tens para a vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai, trabalha na vida dos meus irmãos. Cumpre, Senhor Deus, aquilo que o Senhor se propõe a fazer na vida de cada um deles. A Tua palavra nos ensina que dentre todas as coisas que devemos pedir é o Teu reino, é a Tua vontade em nossas vidas. Cumpre, portanto, Senhor, este propósito Teu em nós, o domínio da Tua vontade sobre a nossa vontade, o domínio da Tua vontade sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a alcançar aquilo que o Senhor tem preparado, não aquilo que o diabo nos oferece, não aquilo que o mundo nos oferece. Ah, Senhor, ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs a não colocarem como alvo a ser alcançado aquilo que o diabo oferece, aquilo que o mundo oferece, aquilo que a propaganda oferece, aquilo que a publicidade da moda, a publicidade do mundo, do comércio nos oferece, Senhor, mas ajuda-nos a entender que ser feliz é alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, é alcançarmos, é conquistarmos aquilo para o qual fomos conquistados, é um dia poder dizer está consumado. É isso que eu te peço, Deus, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, Senhor, a primeiramente ter esta visão, a ter esta revelação do que é ser feliz, do que é ser abençoado, do que é ganhar a vida, do que é, Senhor, ter o verdadeiro sucesso aqui nesta terra. É no nome de Jesus que eu quero implorar a Ti, Senhor Deus, que esta revelação seja constante em nossa vida, que não seja apenas quando oramos, apenas quando vamos à igreja, mas que em todas as nossas decisões, em que em todos os momentos de nossa vida, Senhor, possamos entender isto, Senhor, essa busca incessante da Tua vontade, Senhor Deus. Deus, Deus, Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que existe um grande obstáculo para que busquemos a Tua vontade, Senhor. Satanás, ele sempre, Deus, vai querer colocar, como aconteceu contigo, Jesus, ali depois do jejum, o diabo vai querer colocar as suas sugestões. E nós vemos, Senhor, que Satanás te sugeriu para que o Senhor comesse o pão feito a partir de pedras,
O diabo sugeriu um escape para a tua carne, Senhor, ser saciada, para a tua vida ser saciada, não pelo pão que os anjos serviriam, mas sim pelo pão oferecido pelo próprio diabo. Deus, olha, Senhor Deus, para as dificuldades que nós temos, Senhor, em lutarmos, em vencermos esta natureza terrível, Senhor, em vencermos a nossa vontade, os nossos projetos, os nossos planos. Tu sabes, Deus, tu conheces a vontade forte que cada um dos irmãos, das minhas irmãs tem. Ah, Senhor, tu sabes, tu conheces, Senhor, a força das emoções, a força dos traumas, a força dos gatilhos, Senhor, que disparam reações que parecem imparáveis em nosso ser, em nosso organismo. Senhor Deus, aí estão, Senhor, as reações sexuais, as reações de ira, as reações de tristeza, as reações de ódio, de rancor, de amargura, as reações que o corpo produz, meu Deus, diante de todos os hormônios e neurotransmissores, toda a química do nosso corpo. Mas em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que a tua vontade se estabeleça na minha vida, Deus. Começar por mim, Senhor, a começar por mim, eu preciso disto. Como pastor, Senhor, como servo de todos, como presidente da igreja, mais do que qualquer outro irmão. Eu preciso disto, meu Deus. Eu preciso disto. Eu preciso da tua graça. Aleluia. Eu preciso da ação maravilhosa do teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Do horror de canda rai greibarta rai frastur toroshar de rai grenda malasturi crenda laraclita rabacai. Eu preciso agora, Senhor, compreender aquilo que tu tens. Eu preciso, Senhor Deus, orar em cima daquilo que tu tens. Eu preciso, Senhor, escrever em cima daquilo que tu tens. E assim também, Senhor, cada irmão que possa, Deus, lutar não por aquilo que ele quer, não por aquilo que as suas emoções desejam, mas lutar, Senhor, lutar o bom combate. A tua palavra diz: combati o bom combate. Então a tua palavra nos fala, Senhor Deus, que existe o bom combate e existe também o simples combate, Deus. Quantas pessoas estão combatendo, estão tendo uma vida de luta, uma vida de batalhas, Deus, mas não estão combatendo em prol daquilo que tu tens para elas, não estão combatendo em favor daquilo que vale a pena combater. E a tua palavra nos fala, Senhor, que Paulo, teu servo, quando foi avisado de que seria preso se fosse em Jerusalém, ele disse que estava disposto a passar por aquela luta, estava disposto a passar por aquele combate, uma vez que aquele combate era a caminho da chamada. O Senhor havia dito que ele iria pregar para reis e aquela prisão que ele teria em Jerusalém seria o caminho que oportunizaria ele pregar para reis. A tua palavra diz que quando ele se converteu, foi Ananias, na casa onde ele estava, ele profetizou a respeito dos sofrimentos que teriam. Era um combate que valia a pena ser combatido, porque o levava para aquilo para o qual o Senhor o tinha conquistado. Deus abençoe meus irmãos, Senhor, para que eles possam combater o bom combate e serem levados a alcançar aquilo que o Senhor tem para eles. Senhor, ajuda esse irmão a combater na vida financeira, na vida econômica, na vida profissional. Ajuda esse jovem, Senhor, a combater nos seus estudos, naquilo que está dentro do teu projeto. Eu lembro, Senhor Deus, quando foi para eu cursar a universidade,
para fazer o vestibular. Eu tinha apenas 15 anos, era um adolescente. Que dificuldade para um adolescente de 15 anos decidir o futuro da sua vida. Eu lembro, Senhor, que eu gostava muito de medicina e numa conversa com a minha mãe, eu pude entender, Deus, que para aquilo para o qual o Senhor havia me conquistado, a medicina não seria a melhor opção, sim, o direito seria a melhor opção. E o Senhor me levou a combater o bom combate, a combater o combate daquele vestibular, onde eram milhares de pessoas lutando por uma vaga, por algumas vagas melhor, na universidade, Deus. E eu me lembro que o Senhor me ajudou eu passar em 4º lugar na Universidade Federal para entrar na Faculdade de Direito. Deus, foi um combate, e ali neste combate o Senhor estava comigo. Era um combate pela tua vontade, era um combate com a tua ajuda, Senhor. Aquele menino com 15 anos, estudando somente em escolas públicas, estava ali, Senhor, competindo com outros que estudaram nas melhores escolas de Porto Alegre, estava ali competindo com outros com mais idade, com mais experiência, com mais capacidade intelectual, mas ali estava, Senhor, aquele menino de 15 anos combatendo o bom combate. Meu Jesus, ajuda-nos, Senhor Deus, a entender isto. Ajuda-nos a não entrarmos, Senhor, em batalhas, em combates que não são para nós. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a não batalharmos por alguma coisa que não está dentro do plano ideal do Senhor para as nossas vidas. Bendito seja o teu nome, Deus. O rei das te crenda morias. Hardofoki da malagitorias tartor emlastavrias tur te candias. Aleluia, 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 aleluia. Queremos combater o bom combate, queremos combater aquilo que o Senhor quer que combatamos, Senhor. A tua palavra nos fala em Efésios capítulo 6, que o nosso combate não é contra sangue, não é contra carne, mas o nosso combate é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Este é o bom combate. Meu Deus, quantas vezes ficamos com a nossa mente envolvida, Senhor, pensando em combates humanos, em combates carnais, e deixamos de combater o bom combate, deixamos de combater aquilo que temos que combater, os poderes do inferno, as hostes espirituais da maldade. Ah, Senhor, deixamos de exercer autoridade no mundo espiritual, deixamos de exercer autoridade contra os principados e potestades. O Senhor tem nos dado uma arma. Seria mais ou menos, Senhor, o Senhor nos dar um fuzil e nós usarmos este fuzil, em vez de usar para dar tiros, usar este fuzil como uma pá para cavar a trincheira. Senhor Deus, o fuzil não serve para cavar a trincheira. O esforço feito com um fuzil para cavar trincheira seria inútil. Para cavar a trincheira tem a pá. Há aqueles que têm a pá, e para estes que têm a pá, o bom combate é cavar. Mas há outros que têm o fuzil, e para estes o bom combate é atirar, é dar tiros. Ajuda-nos a entender, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, aquilo que Tu queres para a nossa vida. Às vezes, Senhor, nesta batalha contra o mal, alguém vai fazer aquilo que para ele isto é o bom combate, enquanto nós temos que fazer outras coisas. Temos que estar debaixo da direção do Teu Espírito Santo para entender qual é o nosso bom combate. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-me, Senhor, a não ter uma vida de lutas, de combate, mas sem resultados. Uma vida, Senhor, de batalhas, sem nunca alcançar a solução. Aleluia. Ajuda, Senhor Deus, a Tua palavra nos fala que a nossa batalha não deve ser como alguém desferindo golpes no ar. Alguém, Senhor, desferindo golpes no ar se esforça tanto quanto aquele que está dando golpes onde deve dar o golpe. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a não ter uma vida sem objetivo, sem vitória. Ajuda-nos, Senhor, revela a cada um de nós
toma-nos nos teus braços, Senhor, toma-nos pelo teu Espírito Santo, ajuda-nos no culto de hoje, Senhor, que cada louvor, que cada oração, que a mensagem, Senhor, seja uma mensagem precisa, uma mensagem que vai ao alvo, uma mensagem que represente realmente uma ação poderosa do Senhor em favor de um projeto teu. Ajuda-nos, Senhor, a ter vitória no bom combate, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço. Amém e amém.